Lá vem Lula e o PT metendo a sua mão grande novamente nos fundos de pensão das estatais. Um dos maiores focos de corrupção da história do Brasil que nós descobrimos na Lava Jato, que o Ministério Público Federal descobriu, inclusive, lá na Operação Greenfield, que foi tocada lá em Brasília. Mas como tudo acabou em pizza, os petistas querem fazer tudo de novo, querem repetir a história. E quem vai impedi-los? Ninguém. Eles têm o Supremo Tribunal Federal do lado deles, que acabou de livrar José Dirceu. Olha só essa notícia que saiu hoje no jornal o Globo. Essa notícia que diz: a Petrobras quer que a Petros, o fundo de pensão dos servidores da estatal, acate, aceite a indicação de um diretor que já foi processado pelo Ministério Público Federal por gestão temerária na Previ, que é o fundo de pensão dos servidores do Banco do Brasil. Ou seja, quer que a Petros, que é o fundo de pensão dos servidores da Petrobras, aceite a indicação de um cara que foi processado por maracutaia, por chuncho na Previ, no fundo de pensão dos servidores do Banco do Brasil. Isso aconteceu no âmbito da Operação Greenfield, essa investigação, esse processo, essa acusação. Operação Greenfield, que também investigou desvios da Petros. Além disso, essa mesma pessoa que a Petrobras quer enfiar a goela abaixo do fundo Petros, essa mesma pessoa, esse mesmo diretor, responde também a um outro processo por improbidade administrativa em que a própria Petros agora é vítima direta. Gente, a Petros já sofreu horrores nos governos de Lula e Dilma com a corrupção desenfreada do PT, que causou rombos e prejuízos que os servidores sentem até hoje. E agora a Petrobras quer que a Petros aceite na sua diretoria o tal do Francisco Ferreira Alexandre, que é esse cara que é réu na Justiça Federal e que é acusado pela Operação Greenfield, que investigava os desvios dos fundos de pensão. De novo, responde a um processo na Justiça Federal por improbidade administrativa, por prejuízos causados à própria Petros, que é assistente de acusação do processo, em que ela cobra o ressarcimento dos danos. Ou seja, gente, o PT aqui ele quer literalmente colocar um acusado de ser uma raposa para cuidar de um galinheiro. Ele quer colocar o cara acusado de causar prejuízos para Petros na diretoria da própria Petros. E a que ponto nós chegamos? O que aconteceu? Onde nós vivemos? Mas calma que piora. Sabe qual é a melhor parte? Ou talvez, vamos reformular aqui. Sabe qual que é a pior parte? A pior parte é que a indicação do Francisco foi feita por quem? Por quem? Por quem? Pelo João Vacari Neto. Lembra dele? Ex-tesoureiro do PT, envolvido até o pescoço em várias e várias ações penais da Lava Jato por corrupção, por lavagem de dinheiro, por organização criminosa, por esquemas de suborno, por esquemas de corrupção, por desvio de dinheiro público em várias estatais e fundos de pensão. O Vacari ele foi denunciado em um caso envolvendo a própria Petros, o caso que a gente chamava lá na Lava Jato de Torre Pituba em Salvador, que foi um edifício lá construído pela Petros e pela Petrobras que serviria como uma nova sede da Petrobras em Salvador. Mas você sabe o que aconteceu? A propina lá correu solta. E o custo da obra saiu ali de alguns milhões de reais para uma cifra bilionária. E hoje o prédio está caindo aos pedaços, cheio de problemas, e a Petrobras não sabe o que fazer com ele. E o que aconteceu com a Petros, que caiu nessa roubada? Pois é, a Petros teve um rombo bilionário por conta disso. E quem que paga esse rombo? Quem paga são os servidores e pensionistas da Petrobras, que sofrem descontos em seu contra-cheque para cobrir o prejuízo bilionário que a corrupção diabólica do PT causou. E quando eu falo de diabólica, eu falo de diabólica porque eu conheci os efeitos dessa corrupção. Eu recebi várias vezes na força-tarefa que ficava no andar do prédio da Marechal Deodoro, aqui em Curitiba, eu recebi senhorinhas de cabelo branco, idosas, que chegavam lá e choravam. E não é eufemismo, elas choravam, porque elas vinham a sua aposentadoria indo embora, voando, porque o PT corroeu as aposentadorias, o PT surrupiou dinheiro dos fundos. Parece que o PT não achou pouco a desgraça que eles fizeram nos primeiros governos Lula e Dilma, a desgraça que eles impuseram sobre essas senhorinhas de cabelo branco que choravam porque não ia ter sua aposentadoria, não ia ter o dinheiro para o seu remédio, não ia ter o dinheiro para o conforto mínimo e segurança que elas buscaram construir com contribuições que foram roubadas. E agora o PT quer repetir tudo de novo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês o que eles fizeram.
a Prev, a Petros, o Postares e o Funcef, que são os 4 maiores fundos de pensão do país, possuem mais de meio trilhão de reais em patrimônio. Isso é muita tentação para o PT, é muita tentação para o Lula. Esse dinheiro, o que eles fazem com esse dinheiro? De onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da contribuição. Pensa lá, o servidor da Petros, da Caixa Econômica, aquele gerente da Caixa Econômica em que você vai, eles fazem contribuições todo mês, que é descontado do salário deles, para eles terem uma garantia de aposentadoria. E isso que soma aí esse meio trilhão de reais. E aí o que eles fazem com esse dinheiro? O que os fundos fazem? Esse dinheiro é aplicado em investimentos. Por quê? Para dinheiro render juros, render dividendos, para depois isso render e vir a pagar lá no futuro as aposentadorias desses servidores, que contribuíram por anos para ele se aposentar com algum conforto. Quando os governos petistas usam esse dinheiro para investir em obras e em investimentos malfadados, que são apenas um pretexto para a corrupção, isso causa um rombo nesses fundos. E esses servidores, eles acabam sofrendo descontos das suas aposentadorias. Eles vão receber menos do que eles se aposentaram. E mais ainda, fica um rombo que alguém precisa pagar a conta disso. E quem paga o pato da corrupção são os próprios servidores, as vítimas do esquema. O fundo dos Correios, por exemplo, ele chegou a acumular 7 bilhões em prejuízos, o que obrigou os servidores a fazerem contribuições adicionais do seu próprio bolso para cobrir o rombo. Em alguns casos, os servidores vão ter que desembolsar mais de 20% dos salários e aposentadorias por 15 anos para pagar a conta dos outros, da corrupção, do desvio de dinheiro público, da incompetência dos governos petistas. E se você sofre, como eu, com aquelas senhorinhas, velhinhas, que foram lá chorar, que nos abraçavam chorando, dizendo: eu perdi o meu dinheiro da aposentadoria, eu não vou ter dinheiro para comprar remédio, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas do mês. Se você sofre com elas, nós, todos brasileiros, pagamos essa mesma conta quando eles aparelham não só os fundos estatais, mas todos os órgãos públicos com o mesmo tipo de gente. Eles derrubaram a lei das estatais para eles poderem apadrinhar e encher de politicagem os vários cargos públicos. E quem paga o pato disso não são só esses servidores, somos nós todos. Além desses casos e do caso da Torre Pituba, nós temos também o caso dos investimentos do Postares. Quem investiu em quê? Por conta desse tipo de pessoa apadrinhada política que entra lá para cumprir missão do Lula? Sabe em que o Postares investiu? Gente, senta aí para você ouvir. Investiu em títulos da dívida da Venezuela, o que é uma verdadeira insanidade. Venezuela. Se você para olhar o caos econômico que a Venezuela vive há mais de 10 anos, é uma insanidade investir nos títulos da Venezuela. É claro que vai dar ruim, é evidente. Mas dessa vez, gente, os servidores da ativa e os aposentados desses fundos, eles já estão um gato escaldado, eles já sabem o que aconteceu da vez passada. E eles estão gritando agora, eles não vão querer deixar barato. E nessa última semana eles divulgaram um manifesto denunciando justamente essa ingerência do governo Lula nos fundos de pensão. Só que agora que o Supremo acabou com a Lava Jato e que o governo Lula e a classe política se uniram para garantir que nunca mais vai ter combate à corrupção no Brasil, agora que eles lavaram, veja que a gente fez lava-jato aqui em Curitiba, eles em cima eles fazem um lava-jato para lavar a reputação dessas pessoas condenadas por corrupção. Acabaram de fazer um lava-jato ao estilo STF no José Dirceu, que saiu limpinho para disputar as eleições de 2026. E agora aqui, o que está valendo não é a lava-jato que lava o Brasil da corrupção, mas é a lava-jato suprema que lava os políticos corruptos das suas manchas para reabilitá-los. Quem vai defender essas pessoas? Quem vai ter coragem? Quem vai ser o procurador que vai investigar isso? Quando o procurador da Lava Jato do Rio de Janeiro, Eduardo Elrage, que merecia uma medalha, foi afastado e punido com uma demissão, convertido em suspensão por não ter feito nada de errado. Quando o Marcelo Bretas está afastado pelo CNJ, o mesmo CNJ do Salomão, que teve o seu nome implicado nessas denúncias de corrupção do STJ, e ele mesmo se autoabsolveu, dizendo: não, no meu caso não tem nada, é venda de fumaça. Quem que vai ter a coragem? Quem vai ser o juiz? Quem vai ser o promotor? Quem vai ser o procurador? Quem vai punir eventuais crimes? Essa é a pergunta hoje sem resposta. Me conta aí sua opinião nos comentários. Eu quero ouvir o que você acha de tudo isso.